Ei, Cândida, tá me escutando? Ei, Cândida, você tá muda. Tá me escutando? Não. Ei, Cândida, Eu estou tentando olhar aqui, querido. agora deu certo. Calma, eu chego lá. Tá Pronto, boa? tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tudo bom? Tudo bem com Minha, minha, você? minha gerenta querida, Ah, que tudo bom bom? que você entrou. Uai, lógico. Aprender com você. Ah, bom demais, né? Uhum. Vou E esperar um aí? pouquinho Tô o adorando pessoal seus. entrando. Ah, que bom. Nossa, sucesso essa ideia sua, viu? Ah, é bom demais. Aqui, minha amiga tá morando no seu prédio. Quem? A Valéria, Valéria? é. Ah, eu conheço a Valéria. Eu fui colega no Doroteia da NEM, a mãe dela. Ah, ela é ótima, né? Daniel dançou a valsa dela de 15 anos. Era uma gracinha, nó, ela e o Renato, nó, uns encantos de pessoa. É, Nó, verdade. um encanto, tô adorando a vizinha nova. Ah, bom Depois vem demais. cá. Vou sim, tomar um café com Você vocês aí. viajou? Não, fiquei por aqui. Lu, você É. tá muda? Outra vez? Não, que entrou aqui agora, a Luciana. Ah, não, eu não. Nota bonita? Não, queria ir duas. Tem que tomar. Toma aí. Eu quero dar Agora nem duas. deu. Eu também quero. Dá o meu? Você quer trocar pelo roxo também? Ei, Não, o teu já Lu. acabou. Ei, Boa amiga, tô aqui noite. na peleja com os meninos. Não tem problema não. Ouve tudinho, tá? Tá. Participando. Se quiser perguntar, é só levantar a mãozinha. Vou esperar um pouquinho do pessoal ir entrando. Oi, oi, oi. Ei, boa noite. Tá boa, Ana? Tô bem, e você? Joinha. Tô aqui Ai, sem a câmera, porque o sinal não tá muito bacana, não mas tem vou problema não. acompanhar aqui, tá? Tá. Aí daqui a pouquinho eu vou começar. Aí quem quiser perguntar na hora que eu estiver falando, é só levantar a mãozinha, Ok. tá? Vou só dar mais uns minutinhos, o pessoal terminar de entrar. Aí a gente já começa. Deixou lá? Tô vendo uma live da. Tá aí? A tampa tá aí? É, Eu tenho que tomar mais desse. Você quer um que da Ana. Uhum. assim, médico pra mim. Não vou aguentar, não. Vou devolver, não. Papel passado. Olha lá. Ô, Ai, que Lu, sufocar. ô, Lu. Oi, Ana. Não, amiga, pode deixar, eu só mutei seu telefone. Ai, ai. Vou esperar só mais 2 minutinhos e já começo, tá? Qual vai ser o assunto, Ana? Finanças comportamentais.
tecla SAP. Daqui a pouquinho eu Olha. já começo a explicar, você vai ver o tanto que é interessante. Ah, então tá ótimo. Nela, você sabe o que é finanças comportamentais? Pois é, eu também vou aprender daqui a pouco. É, rapadura é doce, mas não é mole, não. Né? Não, a gente tem que aprender sempre, né? Aprendizado Você contínuo. sabe, você já ensinou para os seus meninos, a sua mentoria, a fazer a poupança das 52 semanas? Não, essa é nova. Você não sabe? Ele Oh, faz então essa. poupança, então eu quero que você me ensina essa. Você não sabe de um real por semana? Que no Vai ser final um. do ano dá Ah, 1.300 e poucos reais? olha, vou falar para o André. Boa ideia. R$ 1 por Os meninos semana? estão falando. Cinquenta e Hum, duas semanas tem um ano, tá certo? sim. Aí, primeira semana, R$ 1. Segunda Ah, semana, R$ 2. Terceira semana, R$ 3. vai Até a acrescentando última R$ 1 a semana cada de dezembro, semana. a cada semana. No Entendi. final do ano, dá 1.300 e poucos reais. Olha, vou fazer isso. Vou gravar um vídeo sobre isso. Pode gravar. Pode gravar. Adorei. Entra no Safari, olha aí. Poupa. Eu já fiz de um, de dois, esse ano estou fazendo de 4. Ó, Vai interessante. dar, vai dar 5.000, tá? Não, bom demais. Você tá doido. Muito Ó, bacana. vou fazer o seguinte, eu vou começar, porque aí quem for entrando vai pegando no meio do caminho. E cumprir para quem entrou no horário, né? Eu vou te multar aqui, Cândida. Qualquer dúvida, você Tá? levanta a mãozinha, tá? Então, boa noite a todos que entraram. Obrigada por participar. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Isabel. Eu atuo no mercado de finanças há mais de 20 anos. E eu sempre trabalhei, né, em banco, ajudando as pessoas, resolvendo as dores das pessoas. E aí eu percebi que eu tenho uma habilidade que eu gosto muito de ensinar. E eu falei, gente, por que não ensinar uma coisa que eu gosto? Que é falar sobre finanças. Comecei a falar finanças para criança e adolescente. Depois eu passei para também as mães me perguntavam assim: por que quem tem que aprender sou eu, não é a criança? Falei, gente, tá aí. Então agora eu vou começar a falar para os adultos também, e é bom que eu pego a família inteira para falar disso. Hoje, o nosso tema que eu vou falar é sobre finanças comportamentais. Mas o que são as finanças comportamentais? Vamos só trocar aqui um minuto. Você é o seu melhor negócio para investir. Isso tem que ter em mente. E finanças não é só dinheiro, finanças é gestão. Então, o que são as finanças comportamentais? Finanças comportamentais, elas exploram a interseção entre a psicologia e as finanças, reconhecendo que as decisões financeiras são frequentemente moldadas por comportamentos, emoções e vieses cognitivos. Não tem a relação de risco-retorno. Então, as decisões financeiras, elas são frequentemente moldadas por comportamentos e é muito mais emocional do que o dinheiro em si. Quando a gente começa a ter clareza sobre isso, a nossa compulsão por comprar, ela começa a diminuir, porque você começa a ficar um pouco mais racional do que emocional, porque a gente utiliza muito a emoção para comprar, às vezes fazer compras que não fazem menor sentido na vida da gente. Então, a gente tem que começar a olhar com outros olhos as finanças, porque as oportunidades, elas são criadas através das atitudes. E quais atitudes você vai tomar para criar novas oportunidades? Fica aí esse pensamento. Então, a influência emocional nas decisões financeiras. Como que a gente faz isso? Essa influência emocional nas decisões financeiras quer dizer que você tem que encarar os seus problemas olho no olho. Embora as finanças sejam baseadas em princípios sólidos,
As decisões, muitas vezes, são influenciadas por fatores emocionais. Então, as nossas emoções podem levar às decisões impulsivas, afetando negativamente o planejamento financeiro. A importância desse aspecto psicológico é porque entender que as finanças elas vão além de números e gráficos é crucial. Como os fatores psicológicos, eles influenciam as nossas escolhas financeiras. Então, mesmo que você tenha informações sólidas, análises objetivas, as decisões financeiras, elas podem ser impactadas por emoções e comportamento. Então, só admitindo o pessoal que está entrando. Boa noite para quem está entrando. Eu comecei no horário em respeito a quem já entrou, tá bem? Qualquer dúvida, gente, só levantar a mãozinha que eu vou tirar nas dúvidas, tá bem? Aqui eu trouxe 3 tipos de vieses comportamentais. Nós temos outros, são muitos, mas eu trouxe os que são mais usados. O primeiro, ele é a aversão à perda. O que é a aversão à perda? Às vezes a pessoa ela tem muito mais raiva, a raiva dela é muito maior em perder do que ter um prazer em ganhar. Isso é tão interessante porque a pessoa ela tem tanto receio de perder que ela não aceita nem as perdas dela. Ela prefere manter uma carteira, por exemplo, de ações, em que a ação está no prejuízo, do que ela vai realizar a venda das ações. Assim, eu já tive muitos clientes com isso, eles preferem, eles compram a ação num determinado valor, a ação começa a cair, eles não querem realizar a perda dessa ação e deixam a ação quietinha lá. Dependendo da ação, ela pode até virar pó, ou então ele fica na esperança que ela vai reconquistar o valor que ele entrou nela. E isso é tão engraçado, porque a versão à perda, ela pode levar a decisões como, por exemplo, comprar seguros desnecessários, evitar investimentos mais arriscados na bolsa. Isso tudo a gente tem que pensar quando a gente está com esse viés. E ela também pode resultar numa resistência a ajustes financeiros necessários, mesmo quando isso pode ser benéfico no longo prazo. Por quê? Tem pessoas que já têm uma carteira de investimentos, às vezes precisa de fazer algum tipo de mudança, mas ela fica com tanto medo de perder que ela não quer mexer. Então, quando a gente já sabe os tipos de vieses que existem, você começa a falar assim, não, esse daqui eu tenho aversão à perda, esse daqui eu não tenho. Isso é muito interessante quando a gente começa a ter um olhar mais psicológico para as finanças do que o dinheiro em si. O status quo é um outro tipo de viés que ele é muito utilizado porque o que acontece? Ele é você manter a sua inércia. Você não faz nada, não toma atitude. Se a bolsa sobe, se a bolsa cai, se a ação sua está ganhando, está perdendo, você não faz nada. Você não quer mexer nela. Você quer ficar inerte. Esse status quo, por exemplo, pessoas que têm dinheiro em poupança, não querem tirar o dinheiro da poupança para colocar no investimento para ganhar mais. Quer deixar igual está, quer fazer nada. Agora, um outro tipo de viés que é muito interessante é o efeito manada. O que é o efeito manada? Ele é um tipo como se ele fosse um fenômeno psicológico. Ele consiste na tendência a fazer ou crer em algo porque um grande número de pessoas está fazendo. Você vai seguindo de acordo com a manada. Então, por exemplo, em relação à sociedade, né? A influência do grupo social, ela pode te levar a fazer gastos desnecessários, como jantares caros, compras compulsivas, apenas para se adequar ao padrão social. Isso acontece demais. Ou então também você tem uma pressão de um grupo, pode te influenciar nas escolhas do seu estilo de vida, levando às despesas que podem não ser sustentáveis no longo prazo. Isso é Quando você está passando por esse tipo de viés, é só você lembrar que é o efeito manada. Você vai de acordo com o que a manada está fazendo no momento. Aqui é tão interessante porque como as emoções elas podem afetar o nosso planejamento financeiro. Quando a gente começa a ter uma visão mais clara de como lidar com as finanças, independente de quanto você ganha, não quer dizer porque você ganha muito, você é rico, quem ganha pouco é pobre. Não. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e podem se considerar ricas porque elas gastam menos do que elas ganham. E tem pessoas que ganham muito dinheiro e que gastam muito mais do que elas podem. Então, assim, quando a gente começa a perceber as emoções desse tipo de planejamento, a gente começa a ver que, por exemplo, as compras impulsivas.
Você imagina uma pessoa que, após um dia super estressante no trabalho, decide fazer compras para se recompensar. Ela fala: Ah, eu trabalhei demais, hoje eu mereço. Isso é uma armadilha, porque muitas vezes essa compra compulsiva ela está sendo guiada por uma busca por um conforto emocional. Isso pode gerar uns resultados de gastos não planejados, levando a um desequilíbrio no seu orçamento mensal. Então, a gente começa a pensar como é que a gente tem que fazer com o recurso que está na nossa mão. Gente, está assim, tá muito rápido, está muito devagar, vocês estão entendendo? Alguém quer compartilhar comigo? Ou faz um joinha para eu ver como é que tá? Ah, então tá, vou continuar assim. Se estiver muito rápido, só avisar, tá? Ó, investimentos por medo. Durante um período de volatilidade no mercado, o investidor ele fica muito nervoso com notícias negativas e decide vender as suas ações para evitar perdas futuras. Então, ele toma uma atitude, às vezes, tendo prejuízo por conta do medo. Então, essa tomada de decisão impulsiva, baseada no medo do desconhecido, ela pode resultar em perdas financeiras significativas no seu longo prazo, especialmente se as ações vendidas elas voltarem a se valorizar. Então, a gente tem que ser racional quando se trata de finanças, deixar a emoção de lado e não agir por medo, por escassez, nenhum desses tipos de sentimento. Aceitação de empréstimos de alto risco. Por exemplo, se uma pessoa enfrenta uma situação financeira difícil e é movida pelo desespero, ela aceita um empréstimo com taxa de juros altas, exorbitantes, para resolver uma emergência imediata. Porque às vezes ela achando que vai pegar esse empréstimo, vai resolver a vida dela. Só que ela esquece de perceber o impacto financeiro que isso pode trazer. Então, uma tomada de decisão sobre emoções intensas pode levar um espiral de dívida no longo prazo, prejudicando ainda mais essa estabilidade financeira. Quando a gente fala de gastos excessivos em celebrações, é muito interessante, principalmente para quem tem filho, que fala assim: ah, eu quero só fazer uma festinha para o meu filho. Ah, mas ele merece esse bolo, ele merece esse balão. E aí, na hora que o tal do merecer, o já aqui, isso vai crescendo, quando vai ver, de uma festinha vira um festão. Então, por exemplo, as festas de final de ano, uma pessoa que se deixa levar pelo seu espírito festivo gasta mais que o planejado em presentes, decoração, evento social. Isso tudo conta, né? Porque isso pode resultar em dívidas no cartão de crédito. Isso impacta negativamente o orçamento para os meses futuros, que as pessoas não param e pensam nisso, ela pensa só no momento presente. Quando você adia decisões financeiras importantes, acontece muito isso em casais. Tem muito casal que evita discutir suas finanças devido ao medo do conflito. Ele vai adiando as decisões importantes sobre investimentos, sobre poupança, sobre as metas financeiras conjuntas. Porque, às vezes, tomar essas decisões em conjunto com o casal, ela pode gerar emoções desconfortáveis. Isso pode resultar também numa falta de planejamento e num progresso financeiro, principalmente para o longo prazo. Dependendo de como o casal lida com o dinheiro, eu sei que é uma conversa chata, é uma conversa que tem pessoas que separam por conta de dinheiro, mas a gente não pode deixar de conversar, porque tem que pensar na família, no prol do crescimento da família. E quando a gente fala de compras a prazo? Se uma pessoa ela está emocionalmente impulsionada por uma necessidade imediata, ela decide comprar um produto a prazo sem avaliar completamente os seus juros e os custos adicionais envolvidos. Então, assim, a falta de análise racional dos riscos financeiros pode levar a pagamentos mensais mais altos do que o previsto, prejudicando uma estabilidade financeira. Então, quando eu falo de finanças comportamentais, se você começa a ter uma visão mais clara sobre que tipo de comportamento você tem que ter, todas as vezes que você vai tomar uma decisão por impulso, você vai parar e vai pensar. É como se a gente tivesse que trocar os nossos drives na nossa cabeça. É muito interessante isso, gente. Quando a gente para e pensa e a gente começa a fazer as coisas racionais. Deixa de usar
o lado emocional, que é o mais preguiçoso do cérebro, e começa a usar a racionalidade e fazer o que é o certo e não o que é o fácil. Isso é muito interessante. Eu adoro estudar isso, eu acho que tem tudo a ver com as nossas emoções, com o ser humano, e as finanças condiz muito com o nosso interior. Ela reflete o nosso exterior, isso. Então, assim, as piores dores financeiras na vida, elas podem variar de pessoa para pessoa, mas algumas situações são muito comuns para as muitas pessoas, considerando desafiadoras e dolorosas. Aqui eu vou citar algumas dores e alguém vai pensando aí para ver se identifica com isso. Um endividamento excessivo. O que é isso? É estar sobrecarregado por dívidas, especialmente aquelas com altas taxas de juros. Isso pode ser uma fonte significativa de estresse financeiro. O endividamento excessivo, ele pode limitar as opções financeiras e dificultar o alcance de metas no curto e no longo prazo. Uma outra dor que se usa muito, a gente vive isso, ainda mais assim, depois da pandemia, na instabilidade do país, é quando fala do desemprego ou da instabilidade profissional. Mesmo quem que é concursado, quem acha que tem a estabilidade, tudo pode mudar. Então, a gente tem que pensar em criar novas fontes de renda, ter no mínimo de 3 a 5 fontes de renda, além do que você já tem, a que você acha que é a certa. Porque se uma faltar, a outra vai estar lá. E você nunca vai ficar sem. Me fugiu a palavra. Você não vai ficar desamparado. Então, por exemplo, quando você perde o seu emprego ou enfrenta alguma instabilidade profissional, você pode causar grande ansiedade financeira. A incerteza sobre a capacidade de cobrir as despesas básicas, manter um padrão de vida desejado, pode ser emocionalmente desgastante. Então, quando a gente sabe desses fatores que são as nossas dores, que normalmente a gente não pensa nisso, só pensa quando acontece, quando você já tem clareza sobre isso facilita muito a sua vida, principalmente para você racionalizar o que você vai fazer. A falta de reserva de emergência. O que é reserva de emergência? A reserva de emergência é o seu custo fixo que você tem que ter aplicado de 3 a 12 meses. Então, você olha quanto que você gasta no mês, pega esse valor e multiplica até vezes 12. Esse é o dinheiro que você lança a mão imediato quando você precisa, porque é com isso que você vai lidar com as suas emergências, vai lidar com situações difíceis, despesas inesperadas, problemas com saúde, reparos da casa, despesas do carro, material, alguma coisa na escola com os filhos. Isso pode se tornar uma fonte significativa de estresse. Então, se você tem a clareza que você precisa de ter essa reserva de emergência, isso já vai facilitar demais a sua vida. Quando você não tem uma aposentadoria que não está planejada, isso, chegar na aposentadoria sem um plano financeiro adequado pode resultar em dificuldades financeiras durante anos para você. Então, a falta de economia suficiente, ela pode impactar na sua qualidade de vida e na capacidade de você cobrir as despesas médicas. Então, assim, a falta de educação financeira também é você achar que sabe lidar com as suas finanças porque você é uma pessoa aparentemente controlada, mas tem vários fatores que você não sabe. É muito importante ter conhecimento, porque o conhecimento ele te liberta. Então, quando você tem a falta de conhecimento sobre finanças, pode levar você a ter decisões prejudiciais. Então, a incapacidade de fazer escolhas, a informação sobre os investimentos, o seu orçamento, a sua gestão de dívida, isso tudo é muito importante. Por exemplo, se você estiver num banco ou num escritório e uma pessoa for te oferecer algum investimento, algum serviço, você tem que saber o que ela está te oferecendo para você depois não se sentir enganado e não fazer a escolha errada. E quando você tem uma má administração do seu orçamento, você não consegue equilibrar suas despesas e as suas receitas, resultando em déficits frequentes. Isso pode criar, gente, uma pressão financeira constante. A má gestão do orçamento, ela pode levar a problemas de liquidez e, eventualmente, a se endividar. Isso é uma coisa super séria.
E quando você tem uma perda significativa no seu investimento, aconteceu alguma coisa no país, na economia, isso te gerou uma perda nele. Às vezes, uma flutuação de mercado, às vezes, você escolheu um investimento ruim, que teve alguma fraude financeira, pode ter uma experiência emocional muito dolorosa e financeiramente isso ser muito prejudicial. Uma outra coisa também que as pessoas acham que não é prejudicial, mas são divórcios e os problemas de familiares. Então, questões de família, como divórcio, disputas financeiras entre os membros da família, isso pode causar consideravelmente um estresse emocional e financeiro. Então, assim, quando você tem um planejamento sucessório bem feito, pessoas que têm muitos investimentos, muito patrimônio, ter uma holding familiar, criar essa holding, isso é super importante que você protege o seu patrimônio e na sua falta, às vezes quem vai receber, o herdeiro, não precisa de vender nenhum imóvel para poder pagar os impostos. Então, quando se cria uma holding familiar, é muito importante porque você está preservando os seus entes queridos que vão ficar na sua falta. Então, a gente também tem que pensar sobre isso, tem que conversar com o advogado para entender como é que funciona essa estrutura. Isso é muito importante. E a sua incapacidade também de alcançar as suas metas financeiras. E você, quando você não consegue atingir os seus objetivos, que você estipula para você, comprar uma casa, pagar a educação dos seus filhos, realizar uma viagem, isso pode ser desanimador. Esse impacto e esse bem-estar financeiro, ele faz muita diferença na vida. Então, assim, cada indivíduo, ele enfrenta circunstâncias únicas, que pode ser dor financeira significativa para uma pessoa, não quer dizer que pode ser para outra. Então, assim, é por isso que é importante buscar conhecimento, planejar cuidadosamente e buscar a ajuda o quanto necessário. Então, assim, eu queria saber agora de vocês. Eu falei muito e eu queria escutar de vocês. Quanto essas situações impactam em não ter dinheiro para alcançar o que você almeja? Quem que quer comentar tudo isso que eu falei? Alguma coisa que achou interessante que não entendeu? Agora é a hora, hein? Sem vergonha. Ei, Ana, vou Oi, comentar. Lu. Que a gente, né, eu sou do mercado aí financeiro, e como que essa abordagem, né, faz diferença? A gente consegue perceber o tanto que o emocional e a falta de estratégia financeira mesmo, né, de entender as próprias emoções, e a gente tem vivido uma sociedade, né, que está aí bem carente das emoções, como que interfere no endividamento, né? Então a gente consegue perceber assim essa mudança drástica mesmo nas pessoas. E se abordou muito bem, assim, são tantos detalhes que a gente precisa de se ater, né? O planejamento financeiro, hoje, ele é uma estratégia que ele precisa começar quando você começa a trabalhar, né? Como que eu vou Uhum. aposentar, né? Qual que é o meu objetivo de renda? Eu vou ser CLT a vida inteira? Eu vou ser empresário? Né? Quais que são os meus objetivos? E vai mudando também. Então, assim, eu consigo perceber que tem muito a ver. A gente que é mulher, né? Me coloca aí, às vezes você vai comprar alguma coisa, na hora que você vê, não é aquela compra, é o emocional que está comprando, né? E aí não tem a satisfação, que você comprou, adquiriu, mas ele não vem com uma satisfação de necessidade, né? É porque a emoção, ela passa. Pode reparar, a criança, se ela quer uma coisa, você deu para ela, passou 3 minutos assim, ela já não tem interesse mais, já perdeu a Não é graça. E isso verdade. acontece com a gente também. E só que o problema que eu vejo, o que acontece? Existem pessoas de todo tipo, e às vezes você tem algum tipo de gerente de banco que ele quer apenas bater a meta, ele não quer te explicar como que funciona o investimento, como que funciona a sucessão, como que funciona a aposentadoria. E aí quer te vender um produto que às vezes não serve para você, e você já começa a ficar com birra disso e não quer nem Sim, aprender. Então, é, esse é o problema, que às vezes pessoas despreparadas, que você encontra pelo seu caminho, quer te ensinar uma coisa que nem elas sabem o que elas estão fazendo. verdade. Esse é o pior problema que eu vejo, assim. Então, a falta de conhecimento e que você tem que ter. Então, assim, com isso tudo, esses anos todos que eu vivi nesse mercado financeiro, nós trabalhamos juntas, você sabe disso. O que que eu Uhum, fiz? Eu criei soluções para resolver
esse tipo de problema, esse tipo de dor. Então, na mentoria que eu criei, eu vou desenvolvendo essas dores. Você está aqui comigo, eu criei esse método, né, que ele chama CDI, que são as chaves para descomplicar os investimentos, não só para quem é investidor, mas para quem quer começar a aplicar do zero, para quem tem dívida e quer sair das dívidas. Eu começo essa mentoria dando coisas práticas. Então, por exemplo, ajuda a criar nova fonte de renda. Eu tenho mentoradas que comecei com elas e elas nem sabiam que elas tinham habilidades para criar novas fontes de renda, além do que elas têm que é concursada, que já acha que o mundo só fica preso ali, mas não, elas podem ter coisas além disso, que fica só contando aquele salário fixo, e tem que sair fora dessa estabilidade, sabe? Pensar fora da caixinha. Então, tipo assim, esse método te ajuda nisso, nessa caminhada, sair do ponto A para chegar no ponto B, para ampliar esse conhecimento. E essa caminhada fica com a pessoa durante 90 dias, são 3 meses, que aí a gente vai trabalhando juntas, né, e vendo quais são as dores que elas precisam resolver, constrói carteiras de investimento, explico todos os investimentos, e aí eu vou deixar o link aqui no chat, quem tiver interesse, e é bem interessante, estou tendo uma resposta muito boa, porque a gente foge do dinheiro, a gente trata muito emocional E o para dinheiro poder, é um excelente empregado, mas o péssimo patrão, né? péssimo patrão, Então, ainda mais se você não souber lidar com ele. Não é? A gente tem que ter muito, muito cuidado, muito cuidado. Porque, assim, ter uma vida boa é muito bom. Eu queria, Cândida, que você falasse, porque a Cândida está vivendo, ela está naquela fase da vida do desfrute. E aí ela pode contar para a gente como é que foi essa trajetória dela, que ela chegou até essa fase, que ela adora viajar. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Conta para a gente como é que você traçou esse planejamento seu, Cândida. Foi realmente um planejamento e você sabe como é que começou. É, eu, né, sempre cuidei da casa, eu parei de trabalhar quando meu segundo filho nasceu e eu mudei para Belo Horizonte, eu morava em Itabira, mudei para Belo Horizonte e aí a vida começou toda outra vez. E então, eu não trabalhava, eu não tinha nada, eu comecei a economizar de pouquinho em pouquinho, até que meu pai faleceu e deixou um dinheiro. Falei, eu não vou mexer nesse dinheiro. Aí procurei o banco, né, Ana? E Aham. fui administrar esse dinheiro, como eu administro até hoje. Sabe, eu estou com esse dinheiro e aos poucos eu fui percebendo, né, o dinheiro crescendo, eu mudando de direções, isso que você falou, sem apego, vendendo daqui, mudando dali, já deu tanto, vamos sair porque esse tanto está bom e não vamos ficar, porque sem apego, feito você falou, né? Isso. A gente não tem que ter esse apego. E eu fui, e agora eu estava comentando com você, né, que eu já tenho feito, esse já é o quarto ano que eu estou fazendo. Aí depois você lança aquela Vou ideia que lançar, já tem, adorei essa eu ideia. já passei muita para frente, hoje já tem muita gente fazendo, Uhum. eu fui contando. É uma coisa que você não sente muito, É, e e é uma felicidade no final do ano, porque a coisa. Esse ano até meus dois netos estão fazendo, sabe? ai, que ótimo. Eu acho muito interessante e é aquela coisa, já faz parte da minha semana. Toda segunda-feira já faz parte. Aquele é o dia dessa poupança. Eu tenho ela separadinha. E a gente vai continuando. Só falar para quem Realmente, entrou depois, o que essa poupança que a Cândida faz? A cada semana do ano, ela vai acrescentando R$ 1. Por exemplo, um ano tem 52 semanas. Então, na primeira semana do ano, ela coloca R$ 1 na poupança, ou em algum investimento, na conta no banco. Na segunda semana, ela já coloca R$ 2. Quando chegar no final das 52 semanas, ela vai ter mais de R$ 1.000 aplicado. Então, isso mas você pode fazer.
Mas você pode fazer a opção. Eu comecei para ver se dava certo. Aí, esse ano, eu já estou fazendo de R$ 4. Primeira semana, R$ 4. Segunda semana, R$ 8. Terceira semana, R$ 12. Você vai acrescentando quatro. Até Múltiplos de o quatro, máximo legal. o máximo que você vai poupar é na semana 52 vezes 4, você vai poupar R$ 208. E aí ela vai dar 5.500 e tanto no final do ano. Aí, super interessante. É Você uma está viagem que entendendo? você não está esperando. É uma viagem que você não está esperando, exatamente. Sabe? Então, eu acho até que, por exemplo, para as crianças, o que é R$ 1? Sabe? Então, É, vai, R$ 1, R$ 2, R$ 3, eles ganham, aí eles vão jogar esse dinheiro fora, mas não, eles vão colocar lá na poupança e vai ver a bolsinha enchendo. Você está entendendo? Então, é muito interessante isso. isso é E verdade agora já mesmo. isso não, e até você pode poupar o tanto que você quiser. Tem gente que está poupando 5.000, vai dar 6.600 reais, você poupando R$ 5 por semana. Mas aí é uma coisa que você tem que fazer planejado para não te pesar e para você não parar. É. Você não pode abandonar, sabe? Até que você vê que funciona. Então começa com pouco, faz igual eu comecei, deixa eu ver como é que vai ser. A hora que deu certinho, falei, não, então agora eu vou aumentar, Não, sabe? muito legal. Ótima Mas, ideia. mas Aí, tenha essa meta. Fernanda que tem 3 meninos, é uma ótima, hein? Pois é. É Fernanda que tem. muito interessante desde que você. Pode falar. Não, desde que você tenha uma meta a alcançar e ir correndo atrás É, dessa meta. Pronto. É como você falou, você vai, você quer comprar alguma coisa para casa, você quer viajar, você quer, o que que for. A hora que você contar o dinheirinho lá no final do ano, dá para você fazer isso. na E não, verdade, e ô não. Cândida, isso também é como se fosse um presente para você. É como você estivesse se É, pagando todo mês, exatamente. Toda né? semana, Toda né? semana, para chegar no final É, do ano você ter essa quantia. Isso é é, bem interessante mesmo. eu acho. E aí a gente vai comprar, né? Você quer viajar, você vai comprando dólar, euro, não sei o quê. Quando você vê, você já tem um dinheiro. Isso. Quem chegou depois agora, eu deixei até a nossa reunião gravada, eu posso disponibilizar para o pessoal depois, tá? Sem problema nenhum, eu vou mandar. Só me chamar no WhatsApp que eu mando. E a gente estou tirando as dúvidas aqui agora. Márcia, ficou alguma dúvida? Quer falar um pouquinho, Fernanda? Não sei se ela está me escutando. Alguma outra dúvida, Lu? Helena e Geis, vocês entraram depois? Eu vou deixar gravado, eu vou disponibilizar para vocês, tá bem? Ó, gente, muito obrigada, tá, pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham clareado um pouco a respeito das finanças comportamentais. É muito importante a gente já ter uma clareza de como que a gente usa o nosso recurso, né, o nosso dinheiro. Quem quiser fazer a mentoria comigo, eu vou mandar o link para vocês, pelo WhatsApp, para poder explicar. Mando a aula também para quem não conseguiu assistir, entrar no horário, que eu tenho esse problema, eu sou extremamente pontual. Então, eu comecei dentro do horário assim, e muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. Eu faço isso de coração, é uma coisa que eu amo fazer, falar de finanças, principalmente quando diz respeito ao comportamento humano, que eu adoro estudar pessoas, adoro estudar o cérebro. Eu sou muito, tenho muita sede de conhecimento e isso que eu gosto demais. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui. Pode me mandar mensagem, pode me mandar o WhatsApp para tirar, né, qualquer tipo de dúvida. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. E eu vou fazendo isso sempre. E obrigada pelo carinho. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me chamando por lá. Tá bom? Um beijo, viu? Obrigada e boa noite.